Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Vamos fazer a leitura junto aqui. Depois foi para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se, se foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que quer que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Preste atenção aqui, querido, que eu quero, talvez em 20 minutos, falar para você. Palavras que motivam. E diante do texto que a gente viu, o nosso lugar nunca será na beira do caminho pedindo esmola. Isso é uma certeza. Nosso lugar nunca será no caminho, mendigando, pedindo alimento, favores para alguém. Nosso lugar nunca será na beira do caminho mendigando. Nunca. Jesus não nos criou para ficarmos na beirada do caminho pedindo algumas coisas. Nunca. Isso é uma certeza que nós temos. Porque nós somos filhos do Rei. Filho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aí eu quero falar de algumas lições que esse encontro desse cego pode nos ajudar. E aí, diante de tudo que já preguei desse texto, sinto-me à vontade de dizer assim: palavras que motivam. Hoje, no nosso almoço diário, quando desci lá, todas as vezes, Jéssica tem mania de perguntar para mim o que eu vou pregar domingo à noite. E aí eu falo para ela. E hoje ela perguntou: pai, o que o senhor vai pregar hoje? Eu digo assim: eu vou pregar palavras que motivam. E ela falou, aí eu falei: pô, vou dar um exemplo para você. Ela não gostou muito não. Falei assim: vá lavar a vasilha. Esse é algo motivador. Eu falei para ela: vá lavar a vasilha. Isso vai te ajudar. Isso são palavras que eu motivo, eu quero ensinar você. Né? Então, algumas lições que nos ajudam nesse texto. E eu gosto particularmente dessas didáticas que Jesus nos ensinou. Por mais que tem pregador que gosta de pregar diferente, né? Ele anda para lá, sai fogo no pé dele, vai para cá, sai fogo. E na realidade ele sai da igreja, fala assim: o que ele pregou? Eu não sei o que ele pregou. Então a ideia da gente é ler a Bíblia, sair com algumas lições que possam nos ajudar. Porque você sair como paliativo não vai te ajudar. Você continua sendo a mesma pessoa, fica no mesmo caminho e ainda pedindo esmola. E a ideia não é essa. Pastor, como pedir esmola? Pedir esmola para o irmão. Fica lá pedindo esmola. Irmão, ora por mim. Irmão, faz uma campanha por mim. Irmão, por favor. Isso é esmola espiritual. Isso chama-se esmola espiritual. Porque na verdade você tem poder para orar. Você tem poder para determinar. Você tem poder para ajoelhar e Jesus vai te ouvir. É isso que nós aprendemos domingo. Jesus está com a gente. Então, para que ficar no meio do caminho, irmãos, mendigando a oração dos outros? E ainda daqui a pouco você ouvir do irmão dizer para você: esse irmão depende muito de mim. Se não fosse eu, esse irmão não estaria assim. Para, irmão.
nós dependemos de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus é que eu dependo. Entendeu? Não esqueça disso. Eu não sei se está aí. Nossa motivação para sairmos de onde nós estamos, ou do lugar que nós estamos, para um lugar melhor, depende daquilo que nós ouvimos. A nossa motivação para sairmos da onde nós estamos, irmãos, para ir para o lugar melhor que nós imaginamos, depende daquilo que nós ouvimos. Depende daquilo que nós ouvimos. E aí no versículo 47 diz assim: este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa importante desse cego: ele percebeu que aonde ele estava não era o melhor lugar. Era o pior lugar onde ele estava. Mas ele dependeu do que ele ouviu. E uma coisa importante, lá no livro de Josué, anota aí, capítulo 7, Gideão foi motivado após ouvir um sonho. Ele foi motivado quando o anjo falou com ele. O anjo disse para ele assim: ó, varão valoroso. Então, palavras que motivam são palavras que nós dependemos do que nós ouvimos. E infelizmente nosso ouvido ou a nossa vida depende do que nós ouvimos. Se você na sua casa, onde você estiver, você tem alguém que motiva você, você cresce. Como também uma palavra pode matar alguém. As pessoas dizem assim: revólver mata, mata. Mas palavras, irmãos, matam muito mais do que qualquer arma que nós temos. Então diz assim: Gideão foi motivado após ouvir um sonho. Antes do deserto, Jesus ouviu o pai dele, o próprio Deus, dizer assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Tudo depende do que a gente ouve, para que a gente possa seguir. Jairo ouviu duas mensagens, lá em Marcos capítulo 5. Uma que desmotivou a ele, e a outra que encheu esperança no seu coração. Qual foi as duas que Jairo ouviu? Uma ele ouviu da multidão dizendo: sai daqui, Jairo. Jesus não vai resolver a sua situação. A outra foi de Jesus: calma. Calma, que há esperança para você. E a última palavra que ficou no coração dele foi a palavra de Jesus. Você percebe como que é a palavra que nós ouvimos? Do que nós ouvimos? Como é importante isso na nossa vida. Quando a gente ouve uma palavra que motiva a gente, quando alguém manda uma mensagem para a gente que motiva a gente, na verdade a nossa boca foi feita para isso, para motivar a pessoa, não para matar a pessoa. E por último, falando sobre depende do que ouvimos, Romanos 10,17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre será uma palavra que vai nos ajudar. Te amo, fique firme, estou com você, não vou abandonar você, estou com você desde a fundação do mundo, porque é isso que Deus fala para a gente. Então, sua motivação para sair da onde você está depende daquilo que você vai ouvir. Amém? Muitas oportunidades são únicas na nossa vida. Versículo 48 diz assim: e muitos que repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Nunca devemos brincar com a oportunidade que Deus nos dá. Nunca. Existem portas na nossa vida que se abrirá uma única vez. Então o que nós devemos ter é discernimento espiritual. Devemos brincar? Nunca. Mas haverá porta que Deus vai abrir pela única vez na nossa vida? Sim. Pode isso acontecer na nossa vida. Rebeca, certa da vontade de Deus, não adiou a sua decisão. Gênesis 24, 58. Ela diz: eu irei, Senhor. Não vou orar, não vou pensar, eu irei. José, apesar da sua pouca idade, não ficou com medo do sucesso repentino. Discerniu que Deus no processo assumiu o governo. Jacó soube discernir e aproveitar a oportunidade de Deus que estava dando a ele. Querido, a oportunidade que Deus dá para a gente, muitas vezes, elas são a única que nós teremos naquele ano, na nossa vida. Então não perca a oportunidade, nunca. Não brinque com aquilo que Deus te deu. Talvez seja a única oportunidade que Deus vai te dar. Para alcançar objetivos elevados, é necessário aprender a vencer grandes obstáculos. Vencer as próprias limitações. Um deficiente tem muitas limitações. Vencer o complexo de inferioridade. A deficiência gera um forte sentimento de inferioridade. Vencer aquele que se torce contra a nossa própria vitória. Nem todos torcem pela nossa vitória. Nem todo mundo vai torcer pela sua vitória. Nem todo mundo. Pelo contrário, muitos que dizem estar com Jesus estão torcendo contra aqueles para os quais Jesus veio. Vencer o medo de não ser compreendido e atendido por Jesus de Davi. O medo de não ganhar tira a pessoa o desejo de lutar para vencer. Então o medo, muitas vezes que a gente tem, ele tira a vontade da gente não querer vencer. Essa é a verdade. E esse cego aqui, ele teve coragem de se levantar. Todo vencedor, eu gosto dessa frase, todo vencedor tem como marca no seu caráter a determinação. Não desiste com facilidade. Se nós não sermos determinados, a gente não vai vencer. Sem determinação nunca subiremos ao pódio onde Deus quer que sejamos glorificados em nós. Sem determinação, correremos o risco de ficar apenas assistindo e aplaudindo outras pessoas, a vitória delas, cheio de invejas. Sem determinação, não há coroação. Sem determinação, não se chega a lugar nenhum. E aí o apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele nos deixa um versículo muito interessante. Combati o bom combate, concluí, terminei, completei a carreira e guardei a minha fé, ou guardei a fé. Não basta precisar, é necessário querer. Jesus perguntou àquele senhor: que queres que eu te faça? Uma pergunta simples. E o cego respondeu, o coxo: Jesus, quero ficar são. Mas também em João capítulo 5, anote aí, eu acho que está aí, diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas eu vou, desce
outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí eu quero fechar dizendo: há tipo de cegueira, note aí. Aqueles que nascem cegos, aqueles que foram cegados pelo diabo, aqueles que querem ser cegos. Três tipos de cegueira. Qual das três é pior, pastor? Aí eu vou dizer para você: aqueles que querem ser cegos. Porque aqueles que nascem cegos, de alguma forma ele pode adquirir uma habilidade e Jesus pode curar. Aqueles que foram cegados pelo diabo, de alguma forma Jesus pode libertar. Mas aqueles que querem ser cegos, esses são os piores. Porque pode ser cego porque decidiram ser cegos e não querem enxergar. E pode vir a palavra, pode vir a oração, mas eles decidiram ser cegos. Olhe a vida com os olhos de possibilidade. Eu quero encerrar. O pessimista, ele vê uma calamidade em cada oportunidade. Por sua vez, o justo que vive pela fé, vê a cada calamidade uma oportunidade. Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha mão não tem prazer dele. Na verdade, quem olha a vida com os olhos de possibilidade, jamais verá Deus na vida. E aí eu tenho uma ilustração muito boa, que o Coutinho vai gostar. Conta-se de uma empresa que desenvolveu um grande projeto para exportar sapatos. Já ouviram? Para a Índia. Para alcançar seu arrojado investimento, ele enviou para ponto distante do país 2 vendedores de Brasília, Tocantins. Para, após análise de mercado, enviar parecer para o escritório central da empresa em Campo Grande. O primeiro vendedor enviou seu relatório, olha bem, que era o cara do Ceará. Senhores diretores, cancele o projeto de exportação de sapato para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. O segundo vendedor mandou o seguinte relatório, sem que ele soubesse do primeiro relatório. Ele diz: tripliquem a produção de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Visão de possibilidade. Então temos várias visões no mesmo sentido. Então não basta. A palavra é palavras que motivam. Depende da sua visão. Para alguns está péssimo, mas para alguns ele enxerga possibilidade. Para alguns pode olhar a vida em Cristo uma das coisas piores, mas para outros pode olhar e dizer assim: eu posso crescer no que está acontecendo. Por isso eu digo assim: eu estou muito animado, porque em tudo que está acontecendo eu vejo uma possibilidade de eu crescer. Não sei vocês, mas eu vejo. Amém?